Olá, pessoal, boa tarde. Aurinete, Clóvis, Gabriela, sejam todos bem-vindos a esta sala. Bom, queridos, vamos iniciar, como eu falei anteriormente, caso queira fazer algum comentário, vai no bate-papo, escreve e a gente vai tentando responder aqui as perguntas ou algo do interesse dos queridos, tá? Nós vamos trabalhar nessa tarde, ficarmos dentro do horário aqui e trabalharmos 3 temáticas. A primeira dela, qual a importância do diretor de publicações para a igreja local e também para a Associação Cearense. Então, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que vai falar da importância do diretor de publicações e do Espírito de Profecia. Depois nós vamos trabalhar um outro item, que é o perfil desse diretor, e o terceiro ponto nós iremos trabalhar as ações práticas que esse diretor pode fazer e realizar na sua igreja local. Então, vamos trabalhar 3 temáticas, né? A importância do diretor. Em seguida, nós vamos trabalhar o perfil do diretor e logo depois nós vamos trabalhar aí a questão pragmática, prática, o que o diretor pode fazer na igreja local. E um outro ponto, que é o quarto, nós vamos trabalhar sobre alguns textos de Ellen White falando sobre a importância das publicações com relação à pregação do Evangelho e suas relevâncias. Então, para todos que chegaram, uma boa tarde a todos. Eu sou o pastor Fabrício Silva, sou diretor do Departamento de Publicações e Espírito de Profecia na Associação Cearense. Vou compartilhar aqui a minha tela para o primeiro assunto. Deixa eu ver aqui todos que estão presentes aí, se alguém puder me dar aí um ok, se está visualizando a tela e o conteúdo, eu fico agradecido, tá? Se para vocês aí está sendo visualizado. Pastor Fabrício, a gente está vendo tudo, tá? Ok, Gabriel. Gabriel é o nosso TI da Associação Cearense. Obrigado por estar conosco. Pois bem, gente, a nossa ideia é que todos sejam discipuladores aqui na Associação Cearense, né? Ok, pessoal? Agora eu acredito que todos consigam visualizar. Como eu falei aqui, a ideia é que todos sejam discipuladores dentro do estado do Ceará e em todas as igrejas. Ok? Agora eu acho que sim. Dá para a gente seguir aí. Então, gente, quais os objetivos da área de publicações e do Espírito de Profecia para a igreja local, né? Então, o primeiro objetivo é ajudar os membros da igreja local a entender mais amplamente o papel que a obra de publicações, a literatura denominacional, a colportagem e o espírito de profecia tem desempenhado na Igreja Adventista do Sétimo Dia ao longo dos séculos. Então, a ideia que temos para ter um diretor do Espírito de Profecia, basicamente, são essas 3 áreas aí, a literatura denominacional, colportagem e Espírito de Profecia. E como a igreja, ao longo dos séculos, avançou com a literatura
e também o espírito de profecia e a obra relevante da colportagem. Segundo passo, promover a aquisição da literatura denominacional, diretor de publicações. A ideia é que ele seja o promotor, fazendo com que as pessoas adquiram essa literatura, né? Estimular de forma parcial a literatura também de Ellen White para o desenvolvimento tanto espiritual quanto da comunhão dos crentes, confirmando assim a sua fé e o fortalecimento da identidade do membro adventista, né? Então, essa é a segunda finalidade. Terceira finalidade é representar o diretor de publicações e espírito de profecia da Associação Missão, sendo assim um promotor e defensor das publicações, da colportagem do espírito de profecia na igreja local, inclusive encaminhando membros ao departamento que possa se tornar colportores. Deixa eu só abrir aqui um espaço para falar aqui dessa área do colportor. Por exemplo, a colportagem, ela surge na Igreja Adventista com a pessoa do George King. E foi por meio da colportagem e da literatura que a mensagem do adventismo chegou na América, inclusive no Brasil. Para vocês terem uma ideia, um jovem embriagado, após uma briga, tentando fugir do país, 2 missionários no porão do navio pedem ali o endereço para que eles pudessem mandar literatura, e esse jovem dá o endereço do pai dele, que era um cristão, e a editora passa, a Associação Geral passa a enviar essa literatura para o Brasil. E ali em Brusque, Santa Catarina, Gaspar Alto, as pessoas recebiam essa literatura embrulhada com o mantimento, ou, aliás, o mantimento embrulhado com essa literatura. Então, eles passam a ler essa literatura e muitos deles se converteram. E assim, a mensagem do Adventismo entrou no Brasil. Foi um pequeno resumo aí, tem muito mais coisas sobre esse assunto, mas não dá para falarmos tudo aqui nessa live, tá? Então, é basicamente isso. Na colportagem, existem 3 segmentos, tá? Existe a colportagem pré-universitária, chamada ou conhecida como Sonhando do Alto, que está completando 21 anos desse projeto no Brasil. A colportagem estudante, que é aqueles jovens que participaram do Sonhando do Alto, eles vão para as faculdades e universidades do país e fora do país e retornam no período de férias para continuar ali o programa de colportagem com a finalidade de pregar o evangelho por meio da literatura e depois para adquirir recursos para custear os seus estudos e a sua manutenção pessoal. E a outra é a colportagem efetiva, ou a colportagem permanente, aonde a pessoa da igreja local, que não tem interesse de sair da sua região, da sua localidade, eles se tornam missionários, colportores ali dentro da sua própria geografia. Então, eles são conhecidos como colportores efetivos ou de tempo integral. Então, é basicamente isso. Quarto passo, queridos, é enfatizar os benefícios espirituais da aquisição e literatura denominacional. Então, por meio da leitura do Espírito de Profecia e a literatura denominacional, o membro passa a conhecer a história da igreja, a sua fundação, a sua doutrina, os seus ensinamentos e assim por diante. Então, o diretor desta área, a ideia é que ele estimule as pessoas também para com a aquisição e também a leitura, tá? Quinto passo, fomentar uma atitude positiva para com o dom
de profecia manifestado na vida da pessoa da Ellen White, seu ministério, né? E está atento para corrigir qualquer uso incorreto dos seus escritos. A gente tem visto muitas pessoas usando os escritos de Ellen White de forma equivocada, às vezes para atacar pessoas, para justificar os seus pontos de vista doutrinário, ou filosófico, e assim por diante. E o diretor do Espírito de Profecia e Publicações tem como finalidade corrigir qualquer tipo do erro ou do uso incorreto dessa literatura. Sexto passo, estudar e utilizar métodos e meios para que a literatura denominacional e os livros do Espírito de Profecia cheguem aos lares dos membros da sua igreja local. Nós temos visto muitas pessoas que não conhecem o que é o Espírito de Profecia e também não conhece a pessoa da Ellen White e também não conhece os seus escritos. Então, o diretor do Espírito de Profecia, ele pode fazer alguns eventos na igreja local para fomentar, mobilizar tanto a aquisição quanto o estudo dessa literatura. Na palestra, de forma prática, o conteúdo prático que nós vamos apresentar para você, você vai entender como você pode utilizar esses métodos para trabalhar aí com a igreja local, tá? Sétimo passo, apoiar a realização de encontros e seminários de publicações de Espírito de Profecia na igreja local e quando tem também no campo, né? Na Associação Cearense. Esse ano é possível que nós tenhamos aí o primeiro encontro do Espírito de Profecia, o primeiro simpósio do Espírito de Profecia no estado do Ceará, depois aí desse marasmo aí da pandemia, certo? O oitavo ponto é trabalhar para a criação de mini Central White na igreja local, integrando também a credencial do Espírito de Profecia com a divisão sul-americana, a igreja local com a divisão sul-americana. Por exemplo, o ano passado, mesmo em meio à pandemia, nós inauguramos um Central White na igreja de Paraipaba, né? De Paraipaba. E temos também, junto ao Mini Centro White, a formação de bibliotecas, para que na igreja haja ali a literatura denominacional, com o objetivo de ser prestado um serviço para a igreja com o empréstimo dos livros, né? Então, essa é outra finalidade. Nono, coletar dados e materiais da história da igreja local e também da igreja mundial, incluindo fotos de pioneiros, para mostrar a igreja, né? A igreja local e aos seus membros. E o 10º, estimular os membros a fazer uso constante das publicações adventistas para fins missionários e evangelísticos, aproveitando-se de datas e ocasiões especiais para a distribuição dessa literatura. Nós temos um projeto já sólido na igreja, que é o Impacto Esperança, que ocorre todo ano, onde a igreja é estimulada, motivada a sair às ruas para a distribuição de livros missionários num baixo custo. Esse ano, por exemplo, o livro missionário ele vai ser distribuído num valor quase que irrisório, o valor de 60 centavos a unidade de livro, para que a igreja distribua esses livros assim em massa.
E para o ano de 2023 e 2024, a Igreja Mundial está se mobilizando para que os membros da Igreja no mundo distribua o livro completo do grande conflito do século. De forma missionária e evangelística, esse livro vai ser muito poderoso, porque ele tem uma mensagem poderosa para a evangelização. Então, muitas pessoas terão aí o privilégio de participar, trabalhando ativamente na aquisição e na distribuição desse livro, e a outra bênção é que muitas pessoas serão conversas por meio do uso dessa literatura. Então, queridos, esses aqui são os 10 objetivos do diretor de publicações. No final dessa apresentação, nós vamos criar um grupo para que você faça parte como diretor de publicações e Espírito e Profecia da sua igreja local. Com esse grupo, nós vamos enviar materiais, inclusive esse conteúdo que eu estou apresentando aqui para você, qual é o objetivo das publicações do Espírito e Profecia e do diretor da igreja, na igreja local, perdão. E vamos mandar para você outras literaturas, para que você possa ser estimulado e estimular a igreja. Eu espero que tenha ficado aí claro qual é o objetivo, né, do diretor de publicações e Espírito e Profecia na igreja local. Agora, querido, nós vamos trabalhar nessa segunda palestra alguns textos de Ellen White falando sobre a importância da literatura, o seu alcance a nível local e a nível mundial. Mas antes, deixa eu ver aqui algumas perguntas que está aqui no bate-papo. Queria que o grupo seja no Telegram. Essa é demais? Não, nós podemos fazer esse grupo aí, Clóvis, no Telegram, mas eu acredito que há um uso maior no WhatsApp. Eu acho que é bem mais fácil, etc. Então, a princípio, nós vamos criar no WhatsApp. Na verdade, nós já temos um grupo, né, que foi criado em 2018, foi bastante utilizado, mas que em 2020 e 2021 a gente ficou meio distante aí do grupo devido a poucas ações, né? Tem alguém perguntando aqui, olha, uma curiosidade, pode cobrar multa para atraso de devolução de livro? Quem está perguntando aqui é o Clóvis também. Clóvis, olha, é um assunto muito peculiar que deve ser administrado pela igreja local, tá? Eu vou adiantar aqui o outro conteúdo e depois a gente vai respondendo aí algumas outras perguntas, né? Deixa aqui eu pôr aqui o outro conteúdo. Ok, vamos aqui para a segunda parte, já desse treinamento. Nós vamos dar uma analisada aqui em algumas declarações da Ellen White sobre a importância das publicações e o fortalecimento espiritual dos membros da igreja e também do cumprimento da missão. Então, alguns textos delas são muito importantes para a gente entender a importância aí das publicações, né?
Em 1878, no livro Comportou Evangelista, está escrito o seguinte: as publicações devem ser multiplicadas e espalhadas como folhas de outono. Esses mensageiros silenciosos estão iluminando e modelando a mente de milhares. Então, ela chega a dizer que as publicações, eles são mensageiros e mensageiros silenciosos, mas que esses mensageiros estão a iluminar a mente de milhares de pessoas. Em 1880, ela escreve o seguinte: se há um trabalho mais importante do que o outro, é o de colocar nossas publicações perante o público, levando-os, assim, a examinar as Escrituras. Então, queridos, vejam, esse é um texto muito importante, porque quando eu entrego um livro missionário para alguém, eu estou colocando diante dessas pessoas possibilidade de que elas, ao ler essa literatura, possam examinar as Escrituras, a Bíblia, e, assim sendo, conhecer a pessoa de Jesus Cristo e a salvação ofertada e oferecida por ele. Em 1902, ela diz assim, compete às nossas publicações tornar clara, compreensível e simples a base espiritual de nossa fé. Então, nesse texto, ela diz que é por meio das nossas publicações que a base da nossa fé, que é a doutrina, os ensinamentos, as nossas crenças, se tornem claras. Então, ela diz que compete às nossas publicações essa tarefa, né? Para você ver aí a importância das publicações, da literatura, né? Ainda em 1902, ela diz assim: as publicações expedidas de nossas casas publicadoras devem preparar um povo para encontrar-se com Deus, devem realizar, através do mundo, a mesma obra que foi feita por João Batista para a nação judaica. Queridos, que texto poderoso, que texto lindo. Ela chega a comparar a obra das publicações, a obra do livro, na casa das pessoas, como João Batista. Quer dizer, a literatura, as publicações, ela é de uma relevância tão grande que a irmã White chega a comparar essa literatura com o profeta. E essa literatura, com a mensagem presente, com as verdades presentes, de fato, elas alcançam milhares de pessoas. No final dessa apresentação, eu vou contar uma experiência pessoal que eu tenho com as publicações e o livro que eu mencionei anteriormente, que foi o livro O Grande Conflito do Século. Veja esse texto aqui, o quanto ele é importante. Ainda em 1902, ela diz assim, os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separados do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus na derradeira obra da salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. E na realização dessa obra, nossas casas publicadoras se encontram entre os mais eficientes instrumentos. Então, queridos, pensam, Deus nos escolheu, como mencionado nesse texto dela, da pedreira. Fomos talhados. E ela chega agora a dizer que, como objetivo de levar a salvação às pessoas, levar a solene, ela chega a chamar de solene, mas ao mesmo tempo as terríveis advertências de Deus para um mundo que agoniza no pecado.
e logo depois ela vai dizer que as nossas casas publicadoras, elas são um instrumento eficiente. A casa publicadora ou as casas publicadoras, com as suas publicações, com a obra do mensageiro, do comportor, veja um conjunto com a finalidade de pregar essas advertências solenes para um povo que agoniza no pecado. Vamos para mais algumas declarações. Ainda em 1902, ela diz: nossa obra de publicações foi estabelecida por direção de Deus e sob a sua especial supervisão. Então, eu queria destacar 2 pontos nesse texto que ela diz aqui, ó. 3 pontos importantes. Primeiro, as nossas publicações, os livros, foram estabelecidos por Deus, depois sobre a sua direção e depois sobre a sua especial supervisão. 3 coisas importantes. Então, quando eu pego um livro nas minhas mãos, sabe, queridos, eu vejo a mão de Deus. Primeiro porque ele é o ser que estabelece, é o ser que cria. Depois ele supervisiona e ele direciona isso. Então, a obra das publicações, ela é de fundamental importância para a pregação do evangelho na igreja local, na sua comunidade. E você, querido, que está assistindo aí essa live, veja a importância que você tem em ser um diretor de publicações e do Espírito de Profecia na igreja local, certo? Uma outra declaração dela ainda em 1902, ela diz: em grande parte, por meio das nossas casas editoras, que há de ser efetuada a obra daquele outro anjo que desceu do céu com grande poder e com a sua glória ilumina a terra. Veja, queridos irmãos, a obra das publicações, a obra da comportagem, a obra do diretor do Espírito de Profecia e de publicações da igreja local, ela é de fundamental importância. Primeiro, ela diz: é por meio das nossas editoras que há de ser efetuada a obra daquele anjo. Mas de que anjo a irmã White está falando? Ela está falando do anjo do Apocalipse, capítulo 13, a tríplice mensagem angelical, do qual a sua mensagem é temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o mar, a terra e as fontes das águas. Então, a obra das publicações, a obra do comportor, a obra do diretor de publicações de Espírito de Profecia na igreja local e na Associação de Cearense, ela é de fundamental importância para a pregação do evangelho, para o anúncio do evangelho para as pessoas que se perdem. Então, veja a importância dessa função na igreja adventista do sétimo dia. Mas alguns textos dizem, ela diz, as publicações que saem de nossos prelos devem ser de tal caráter que fortaleça cada ponto da nossa fé, que foi estabelecido pela palavra de Deus e pela revelação do seu Espírito. No texto seguinte, nossas publicações devem ir por toda parte, seja elas editadas em muitas línguas. A terceira mensagem angélica deve ser dada por este meio e pelo professor vivo. Que coisa linda, que coisa tremenda. Diz que a mensagem, a terceira mensagem angelical, descrita ali no Apocalipse capítulo 14, deve ser dada aí, agora ela inclui um outro ser, né? Ela fala sobre a literatura e sobre o professor vivo. Quem é o professor vivo? O diretor da escola sabatina, o diretor missionário, enfim, aqueles que ensinam na igreja. Mais alguns textos, ela diz assim, muitos lugares
em que a voz do pastor não pode ser ouvida, lugares que só podem ser alcançados por nossas publicações. Livros, revistas e folhetos repletos das verdades bíblicas que o povo necessita. Nossa literatura deve ser distribuída em todos os lugares. Que coisa maravilhosa, né? Ela diz assim, olha, que a literatura ela vai pregar, ela vai alcançar onde a voz do pastor não pode ir, não pode ir. Olha, dentro desse contexto, tem alguém aqui nessa videoconferência, que é o Robson. Né? O Robson está aí, o Robson é de Pacajus. Atualmente, o Robson está morando aqui em Fortaleza. Mas nós visitamos o Robson há algum tempo. Visitamos o Robson lá na igreja dele, e a sua esposa, Marilene. E nós convidamos o Robson, há algum tempo atrás, a se tornar um missionário da página impressa, um colportor. E Robson aceitou o desafio e se tornou aí um colportor. E o Robson, ele sai aí de lá em lá, ele faz um trabalho especializado com igrejas evangélicas. Aonde é que eu, pastor, consigo entrar numa igreja evangélica para pregar nessa igreja? Mas já o colportor Robson, que é hoje assistente, né? Ele consegue entrar nas igrejas, ele prega nas igrejas sobre assuntos específicos, sobre família, educação das crianças, e ele prega, e ele pega ali o contato dos irmãos daquelas igrejas, e depois o Robson vai visitá-los em suas casas com a finalidade de orar com essas pessoas, de ler um trecho da Bíblia, e em seguida Robson oferece esses materiais, esses livros como O Grande Conflito, Vida de Jesus, A Última Chamada, o livro como Revelações do Apocalipse. Ele oferece isso nas casas, as pessoas adquirem isso. E, às vezes, o Robson nos manda foto de pessoas adquirindo 10, 5, enfim, vários livros. E essas pessoas têm a oportunidade de conhecer assuntos de família, educação dos filhos, relacionamento pessoal, mas, acima de tudo, conteúdos bíblicos. Então, Robson, você que está aí me assistindo aí do outro lado, Deus seja louvado aí pelo seu belíssimo trabalho que você tem feito. Nós o convidamos agora para ser assistente, diretor assistente de publicações aqui na Associação Cearense. Vai estar começando as suas atividades agora no dia 1º de fevereiro. Já desempenha uma atividade muito relevante. E também quero dizer, queridos, para aqueles aí que me acompanham, e aqui eu estou vendo aqui o pastor, o Léo. O pastor Léo foi um grande colportor estudante, a sua esposa também. Enfim. Então, queridos, tem aí a sua relevância o trabalho aí do colportor, né? E também das suas publicações. Deixa eu ver se eu continuo aqui. Eu acho que esse era o último texto. Eu acho que eu acabei saindo aqui e descompartilhando a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês, tá? Eu acho que esses são os últimos 2 textos que nós vamos ler agora para passar ali para a parte mais prática ali do nosso processo, né? Então, o texto que eu tinha lido antes diz: há muitos lugares que a voz do pastor não pode ir. Então, eu tenho um pastor aqui assistindo comigo, eu também sou pastor, e tem muitos lugares aí que eu não consigo ir. Mas a literatura, ela consegue alcançar uma dimensão e uma proporção muito grande. E o texto seguinte diz assim: o mundo deve receber a luz da verdade mediante o ministério
de evangelização da palavra em nossos livros e periódicos. Periódicos que ela fala aqui são as revistas, são os folhetos e assim por diante. Então, querido, o mundo, ela diz o mundo, no sentido globo mesmo, e as pessoas que estão inseridas nele, precisam receber a mensagem de salvação, e um instrumento pelo qual Deus escolheu foi a literatura, foram as publicações. Mas aí eu quero fazer um apelo aqui já para vocês. Quero fazer um apelo para vocês. Veja, livros, eles têm asas, no sentido figurado, porque você deixa um livro hoje aqui e amanhã alguém lê esse livro, empresta para alguém que também vai ler, que empresta para alguém. Deixa eu contar uma experiência aqui, muito, muito pessoal essa experiência, tá? Eu venho de uma família que tinha, na verdade, como religião, o candomblé. Em outras palavras, né? Eu acho que vocês vão se identificar mais com essa palavra aqui. O candomblé é macumba. É muito pesada essa palavra, né? Então, a minha avó, ela era uma mãe de santo, ela era dona de um centro de macumba. A minha mãe, da mesma forma. E Deus, bondosamente, me escolheu para ser o portador das boas novas. E como é que ele fez isso? Ele me alcançou primeiro. De que forma? Deus, ele mandou até as minhas mãos um livro. Veja só. Na verdade, peço perdão, não foi um livro, foi um pedaço de um livro, O Grande Conflito do Século. E, após a leitura desse livro, eu comecei a examinar a Bíblia. Então, por meio desse livro, eu comecei a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, e conheci nas páginas da Bíblia Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus e meu Salvador. E aí eu comecei a pregar o Evangelho dentro da minha casa. E aí tive o privilégio, o prazer de, após alguns anos trabalhando ali com a minha família, ver os frutos do trabalho, tendo a minha mãe e a minha avó batizadas no mesmo dia e no mesmo tanque. Mas tudo começou por um pedaço de um livro, O Grande Conflito do Século, que eu li, nunca tinha lido a Bíblia antes. E após a leitura desse livro, eu fui lendo a Bíblia, eu fui compreendendo a Bíblia, e aí aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, e posteriormente preguei para minha mãe, para minha avó, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Eu bendigo o nome de Deus, porque hoje todos da minha casa conhecem a Jesus Cristo. 80% da minha família são adventistas do sétimo dia, e tudo por influência daquele livro. Tudo por influência do pedaço, na verdade, do livro O Grande Conflito do Século. Então, uma bênção de Deus é a literatura, e acredito, queridos, que, assim como diz, não está aqui esse texto nessa palestra, nesse seminário que eu preparei para vocês, não está aqui, mas a irmã White diz que lá no céu nós teremos surpresa, pessoas que nós insistimos para que elas adquirissem aquela literatura, teremos um encontro com ela no céu, e essas pessoas lá irão nos abraçar. Elas irão nos abraçar, irão nos agradecer pelo fato de termos insistido com ela para que ela pudesse adquirir aquela literatura. Então, é um privilégio muito grande, e eu quero convidá-los, queridos, a serem ativos com relação às publicações na igreja local
e com o espírito de profecia. Deus abençoe a todos. Eu vou trocar aqui a tela para colocar aqui o outro seminário, que vai falar no aspecto mais prático, como você utilizar aí vários meios, métodos para se trabalhar na igreja local aí com as publicações e com o espírito de profecia. Então, eu vou tirar essa apresentação aqui e nós vamos para uma outra apresentação. Dê só mais aí um minuto e já retornaremos aí com a próxima apresentação, tá? Prontinho. Nessa apresentação, a ideia é trabalharmos aí alguns aspectos práticos e como utilizar esses aspectos aí na igreja local, certo? Então, o coordenador de publicações de Espírito e Profecia precisa realizar um fiel ministério para fortalecer a fé dos seus irmãos. Seu ministério cumpre um ideal que é gente cuidando de gente, né? Todas as suas atividades precisam ser espirituais porque têm objetivos espirituais. Então, essa é a nossa finalidade, né? O conjunto de sugestões que segue reflete o que está sendo realizado em muitos campos espalhados aí pelo Brasil e fora do Brasil. O propósito de apresentar tantas sugestões é para que cada coordenador possa escolher as práticas que se adaptem à sua realidade e realizá-las de acordo com as suas possibilidades. Então, aqui não tem nada engessado, eu vou dar algumas ideias e você pode construir novas ideias e também compartilhar conosco para que a gente possa ir aprendendo, trocando ideias um com os outros, certo? Então, vamos lá. Primeiro, lá no início, quando eu falei sobre o assunto, falei que um dos papéis do diretor de publicações é promover a literatura denominacional. Mas, pastor, de que forma? Então, veja, cestas básicas. Desenvolver uma campanha especial na época apropriada para que os membros possam adquirir Bíblia, inário, meditações, lições da escola sabatina, fazer de forma ativa e mobilizar, né, ações para o projeto Maná, e dentro do projeto Maná e por faixas etárias, livro do ano e revista adventista, né? Hoje já quase não usamos mais a revista adventista de forma física, mas acessar ali o site, assinar essa revista e ter ali no seu smartphone, no seu tablet, enfim, dessa forma, tá? Vamos ver outra aqui, olha. Conhecer e disponibilizar catálogo dos livros, revista de mais literatura, preparada pela Casa Publicadora Brasileira. Então, você pode entrar em contato com a Casa Publicadora, direto, no final nós vamos mostrar como, e motivar aí a Irmandade a adquirir essa literatura, certo? Bom, livros do Espírito de Profecia. No final também dessa apresentação, queridos, eu vou disponibilizar uma apostilha que vai falar tudo que eu estou apresentando aqui para você, vai estar ali bem esmiuçado, bem detalhado, você vai ter aí essa apostilha já preparada aí pelo Departamento de Publicações da Divisão Sul-Americana, União Nordeste e os campos locais, tá? Então, divulgar os livros diversos do Espírito de Profecia, né, os seus autores. Aí, no apêndice da apostila, você vai ver como que não dá para a gente apresentar tudo aqui, né? Destacar o Espírito de Profecia, enfatizar os benefícios espirituais ao se adquirir essa obra. Veja, essa coleção, ela tem aí 45 volumes. E, desde o ano passado, a Casa Publicadora tem lançado a nova coleção do Espírito de Profecia, né?
É uma capa nova, ela está dentro aí da nova formatação portuguesa, né? Olha, com a nova gramática portuguesa, enfim. Estimular, como eu já falei, livros do ano, comentários também de Ellen White, da Escola Sabatina, né? Então, tudo isso você pode promover. Sério, Grandes Conflitos para adolescentes e jovens, né? Que tem aí os títulos, como está aí na tela, aí, Os Escolhidos, Os Ungidos, O Libertador, Os Embaixadores e Os Resgatadores. Por exemplo, essa semana, nós estávamos conversando, eu e o meu garoto de 10 anos, e ele me fez uma pergunta, que é a pergunta que intriga todo mundo. Pai, no céu não havia pecado, certo? E eu falei, sim. Como é que num lugar como o céu, que não existia pecado, surgiu o pecado? Como é que um anjo, que era um anjo de luz, se tornou o anjo das trevas, o inimigo de Deus? Essas perguntas, né? E aí, para onde é que eu direcionei o meu menino para que ele pudesse ler, ele pudesse ali ler e ele pudesse tirar ali as conclusões, ter um pensamento livre e um pensamento crítico, né? Porque quando ele estiver ali entre os 18, 19, 20 anos, quando ele estiver em uma faculdade que não seja uma faculdade adventista, ainda não escolheu o curso que vai fazer, mas, por exemplo, meu menino mais velho, ele fazia faculdade em uma faculdade que não é convencional, não é adventista, e encontrou muitas dificuldades com professores ateus e etc. E muitas das vezes ele combateu as ideologias com o espírito de profecia. Levava o espírito de profecia, né, destacava texto do espírito de profecia e citava lá na sala de aula para os professores e assim por diante. Então, essa coleção, esse combo, essa série, com esses 5 livros, olha, é de fundamental importância para que todo membro da igreja tenha essa coleção. Os jovens da igreja deveriam adquirir essas coleções, essa série, perdão, para poder ler, para ter uma mente livre, uma mente pensante e uma mente crítica, tá? Então, queridos, olha, livros para outros departamentos da igreja, como, por exemplo, beneficência social, conselho para a escola sabatina, conselho sobre mordomia, conselho sobre saúde, lar adventista, mensagem aos jovens, orientação da criança, serviço cristão. Esses são livros do Espírito de Profecia que beneficiam diretamente esses departamentos da igreja local. E o diretor do Espírito de Profecia, o diretor de publicações de Espírito de Profecia, é a pessoa ideal para mobilizar pessoas para que adquiram esses livros, para que eles leiam, para que eles estudem, para que eles coloquem isso em prática nos seus departamentos. Ok, querido? E livros específicos também para ocasiões especiais. Por exemplo, você vai visitar alguém aí, uma autoridade, por que não dá de presente um livro? Datas especiais aí como Natal, as pessoas visitam a igreja, pessoas importantes, por que não promover aí um livro chamado O Desejado de Todas as Nações, certo? Esse é um livro que deve ser presenteado, Caminho a Cristo, Parábola de Jesus, O Maior Discurso de Cristo. Olha, esses livros aí, eles se encaixam em qualquer época e são assim um excelente presente para que você possa dar. Então, querido, nas ações práticas, a gente tem visto aí algumas ações que você, diretor de publicações de Espírito e Profecia, pode fazer na sua igreja local. Vou apresentar mais alguns outros aí, tá? Temos aí também os recursos visuais, né? Perdão, os recursos virtuais. Tomar conhecimento dos recursos virtuais e promovê-los junto também à Irmandade. Na apostila que eu vou mandar, na página 26, você vai encontrar aí muitos desses recursos virtuais, né? Olha, agora, há um momento muito especial na igreja que talvez poucos conheçam, né? o Dia do Espírito de Profecia. Esse ano vai ser
na segunda semana, deixa eu só conferir aqui no meu calendário, para o ano 2022, setembro, deixa eu ver aqui, setembro vai ser no primeiro sábado de setembro, é onde comemora-se ali o dia do Espírito de Profecia, setembro, perdão, no segundo sábado, cai no dia 10 de setembro, nós vamos mandar para os diretores um sermão pronto, um seminário pronto, para que esse diretor de publicações de Espírito de Profecia possa solicitar à igreja o culto da escola sabatina e também o culto divino e também o JA, e trabalhar com a igreja esse dia especial, para que a igreja saiba o que é o Espírito de Profecia, para que a igreja conheça os livros do Espírito de Profecia, para que o diretor de publicações do Espírito de Profecia possa promover isso para com a igreja, para que a igreja possa aí, não só conhecer, mas adquirir e usar essas ferramentas de Deus para o crescimento da igreja, né? Então, organizar a atividade no sábado, com a programação local, com toda a igreja, desde o departamento infantil aos demais departamentos. Envolver também o Ministério da Criança e o Ministério do Adolescente para que faça algo especial, né, na escola sabatina e dedique um momento de adoração infantil. Bom, são tópicos que você pode utilizar aí, né? A orientação também, orientar o Mini Centro-Oeste a fazer uma exposição de fotos, de livros, né, a fim de chamar a atenção dos irmãos, planejar o seminário para o período da tarde, caso não dê ali para a hora de manhã, mas o horário nobre é o horário de manhã, a igreja precisa conhecer sobre esses assuntos, né? JA é assim por diante, já mencionei, e aí, queridos, algumas outras atividades, né? Criar uma classe regular do estudo temático aí do Espírito de Profecia, você pode começar a fazer um estudo sobre a divindade de Cristo, sobre a humanidade de Cristo, sobre a Trindade, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a lei de Deus, sobre o sábado, enfim, baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia, né? Participar de encontros e seminários sobre o dom profético, promovido pela associação, possível que nessa data aí do segundo sábado do Espírito de Profecia tenhamos o primeiro simpósio, como eu falei, estamos fazendo alguns ajustes para que tenha, né? Organizar pelo menos um seminário na igreja local, trimestralmente, para que os irmãos conheçam, né? Agendar com a liderança da igreja para que alguns cultos durante o ano possa ser dedicado ao espírito de profecia, né? Ou a temas temáticos, organizar outras atividades de estudos proféticos por temas, utilizando-se as horas do sábado, à tarde, ou nas quarta-feiras também. A gente tem visto que os cultos de quarta-feiras têm sido, assim, às vezes, muito mirradozinho. Então, você pode fazer aí, por exemplo, um estudo do livro Eventos Finais. Então, é um tema muito específico, né? Eventos finais. Ou o grande conflito do século, né? Temas como, por exemplo, a sacudidura, fechamento da porta da graça, enfim, todas essas temáticas estão aí nesses livros, né? Eu tenho aqui também um livro muito bom que vai falar sobre esses assuntos, que é o livro A Última Chamada, do pastor Alejandro Bulhon, e o Mistério da Profecia, do evangelista, eu ia falar Billy Graham, acabei esquecendo aqui, fugindo aqui o nome, mas logo quando eu lembrar aqui, eu passo para vocês. Enfim, utilizar cultos e encontros de Espírito de Profecia, testemunho de pessoas que vieram para a igreja por intermédio das publicações, influência direta dos livros de Ellen White, como eu mencionei aí para vocês a minha história, né?
Eu sou fruto direto da leitura de um dos livros de Ellen White, que foi o livro Grande Conflito do Século, né? Como eu já mencionei. Não só a minha pessoa, mas também a minha família, né? Organizar um lanchinho literário na igreja, na casa dos irmãos, com a finalidade que se leia ali o Espírito de Profecia e assim por diante. Então, queridos, aí são muitas ações práticas, são algumas ideias que nós estamos te dando para que você use aí com bastante avidez isso na igreja, né? Mini Centroite, o que é um Mini Centroite? Abrir e manter ativo o Mini Centroite, pelo menos um em cada igreja ou distrito pastoral. Então, você pode trocar uma ideia com a comissão da sua igreja, ou com a igreja, depois com a comissão, com o pastor, com a comissão e com a igreja, enfim, para que se abra um mini Centroite na sua igreja local. Caso não haja possibilidade, só um minutinho aqui, caso não haja a possibilidade de abrir um mini Centroite em cada igreja, que isso seja feito pelo menos na sede do distrito, que naquela igreja local se tenha uma sala, como eu mencionei anteriormente. Esse ano nós inauguramos o Mini Centroite na Igreja Central do Paraipaba e é também planos para inaugurar um Mini Centroite dentro da Associação Cearense para que os membros, aliás, os colaboradores, não os membros, os colaboradores da Associação Cearense também tenham acesso aí à literatura do Espírito de Profecia, né? Então, a ideia é abrir um mini Centroite aqui na igreja, mas você pode fazer na sua igreja, ou caso seja muito difícil, às vezes a igreja tem condições financeiras muito limitadas, você pode juntar com outros diretores de outras igrejas e aí fazer aí o Centroite, pelo menos na central do distrito, tá, queridos? Deixa eu ver aqui, fazer planos para que o espaço do Centroite seja usado em parceria pelos irmãos, liberando acesso à literatura, enfim, assim por diante. Incentivar o pastor do distrito para usar o espaço do Mini Centroite durante a semana para atender as famílias da igreja, aproveitando para valorizar e promover o Espírito de Profecia, fazer um esforço adicional para que cada Centroite tenha uma segunda coleção do Espírito de Profecia para ser emprestada aos irmãos, registrar a história da igreja local como um documento e manter uma coleção de fotos de líderes locais, os pioneiros, né, da igreja local, muito, muito bonito. Por exemplo, você tem uma sala onde você tem a foto do primeiro obreiro bíblico, do primeiro irmão que foi batizado, primeira pessoa que lançou, as primeiras pessoas que lançaram a pedra fundamental. Isso é muito importante. A sala se torna também meio que uma galeria, se não uma galeria ou um museu, mas eu acho que mais para galeria, dos irmãos, os pioneiros ali da fundação dessa igreja, da história, da entrada do adventismo ali na sua cidade, né? Então, isso é muito importante. E os regulamentos para a abertura também do Centroite, você vai encontrar aí na apostila, porque tem um regulamento que precisa ser seguido para que esse Centroite seja aberto aí na igreja local, tá? Bom, a Casa Publicadora oferece condições especiais, tá, para aquisição da coleção dos livros do Espírito de Profecia para a formação do Centroite. Então, pastor, eu quero construir um Centroite na minha igreja local. Aí você vai na apostila, você vai ver ali quais são as normas e as regras. Qualquer dúvida, vai entrar em contato aqui conosco. Nós vamos entrar em contato com a Casa Publicadora e a coleção inteira dos 45 livros, ou uma coleção adicional. Você teria aí no seu Centroite 2 coleções, aí, 90 livros do Espírito de Profecia, uma para ficar mantida dentro do Centroite, uma outra, quem sabe, para ser aí emprestada aos irmãos, né? Com um catálogo bem formulado para que haja devolução desse livro
para que os irmãos tenham acesso, tenham conhecimento, possam ler, enfim. E informações também do Departamento de Publicações aqui da Associação Cearense, tá? Bom, queridos, incentiva a leitura, né? Ações práticas ainda, olha. Ter sempre à disposição para entregar aos irmãos um catálogo da CPB, avaliar junto com a comissão da igreja se a abertura do Mini Centro-Arte é conveniente, né? Promover os livros do curso de literatura anual, investir na formação de uma biblioteca junto com o Centro-Arte, utilizar o boletim da igreja para incentivar a compra de livros para ser doados em datas especiais, como Páscoa, Dia dos Pais, das Mães. Bom, enfim, por exemplo, deixa eu dar aqui um testemunho aqui de uma igreja que adquiriu esse ano aí umas 4 caixas de livro. O livro Mistério da Profecia, do pastor Mark Philly, que era o nome que eu queria lembrar e acabei esquecendo, e do pastor Alejandro Bulhon, A Última Chamada. Então, a igreja fez a aquisição desse livro para presentear aqueles irmãos queridos que nos visitam, que nos visita aí, quem sabe, vem de uma outra congregação, mas fez aquela visita ali, ou algum irmão da igreja trouxe esse amigo para nos visitar. Eu gosto muito de usar a palavra, tem irmãos que dizem assim, visitantes, aqueles que nos visitam, eu gosto muito de usar a palavra amigos, que nesta manhã, que neste sábado pela manhã, nos visita, são amigos, irmãos que nos visitam essa manhã, para que a pessoa já tenha ali um vínculo com a igreja, né? Pois bem, queridos, então essas aqui são ações práticas, mas algumas outras, né? Usar também o boletim da igreja, foi falado, realizar curso junto com outros departamentos da igreja, como JA, Escola Sabatina, Ministério Jovem, Ministério da Criança, organizar visita a lugares que tenham valor histórico para a igreja e avaliar a possibilidade de se planejar uma visita ao Centro-Arte, contar com o apoio também dos professores da Escola Sabatina, utilizar as redes sociais para compartilhar pensamentos inspiradores de Ellen White e assim por diante, né? Montar um cadastro, né? Obter também ali pelo nosso departamento de publicações Espírito e Profecia, tanto da associação como em outros campos aí que é a missão, encarregado de montar um cadastro com o contato dos coordenadores. Neste caso aqui, nós vamos montar aí o grupo de WhatsApp, né, que aí fica bem mais fácil, mas a gente tem que ter aí o nome dessas pessoas e eu dou a ideia para que essas pessoas, desenvolvendo esse trabalho bem, elas permaneçam aí nas suas funções aí pelo menos por 1, 2 anos, para que não se troque com tanta rapidez esse diretor de publicações do Espírito e Profecia, para que isso crie um hábito, porque são funções assim muito novas e às vezes aquela pessoa que está pegando a deixa da coisa é logo trocado no ano seguinte, etc. E aí é desconstruído um trabalho, tá? Promover, viu, queridos, a comportagem na igreja local. O coordenador de publicações do Espírito e Profecia deve cooperar com o diretor de publicações, no caso nossa, que é a associação, na divulgação e promoção da comportagem em sua igreja local. Como eu mencionei aí, aqui nós temos um comportor, que também é diretor agora, diretor assistente do Departamento de Publicações. Nós começamos com ele aí, visitamos, depois ele foi comportor, hoje está sendo aí uma pessoa contratada pela igreja para trabalhar diretamente com o Departamento de Publicações, que é o Robson, né? Ajudar muitos jovens aí, queridos, a ingressarem no projeto universitário Sonhando Alto, como eu falei bem no início, né? Há um projeto da igreja para jovens que sonham em fazer uma faculdade, não tem recurso financeiro, que é o projeto Sonhando Alto. Esses jovens eles vão ser comportores, eles vão ser missionários e vão trabalhar com a divulgação dos livros e Espírito e Profecia, com a finalidade de pregar o Evangelho e automaticamente
adquirirem recursos para ir para suas respectivas faculdades. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Ó, participar do Impacto Esperança, eu já falei disso aí, né? O diretor de publicações, ele mobiliza a igreja e a comissão da igreja a adquirirem os livros, e ele promove ali eventos, né? Ele coordena eventos dentro ali da sua geografia, seja nas casas, nos comércios, em repartições públicas, enfim, consultórios médicos, a distribuição desses livros. E eu gosto muito de algumas ações, por exemplo, intencionais. Um livro e uma oração, um livro e a solicitação de um estudo bíblico, e logo se forma, por exemplo, a dupla missionária, e vai visitar aquela pessoa que você deu o estudo bíblico, ora com ela. Aliás, você distribui o livro, logo ora com ela, já pega um estudo bíblico, já passa da estudo bíblico, e no final a gente vai ver pessoas sendo ali batizadas, né? Apoiar a realização de eventos também, né? Quando ocorrer eventos, ou grandes eventos, como na CPB, Céus Abertos, enfim, o diretor de publicações de Espírito e Profecia, ele ajuda na organização também, como mobiliza e incentiva os irmãos a participarem, a adquirir a literatura e assim por diante, né? Então, promover também eventos como CPB Online, né? Para que esses membros da igreja possam adquirir literatura, né? Visita a loja da CPB também, olha. E abaixo, queridos, aí tem aí os canais, a Casa Publicadora Brasileira, o website, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o telefone, o endereço e assim por diante, né? Então, o diretor passa isso aí para os irmãos. Isso vai estar indo para você aí na apostila. Então, queridos, esse treinamento ele foi um pouquinho mais demorado, mas aí conseguimos aí concluir essa parte. Aí eu queria trabalhar com vocês agora, o último tópico. Já são aí 15 horas e 52 minutos. E aí nós vamos trabalhar aqui o último tópico, que é o perfil, tá? O perfil do diretor de publicações e Espírito de Profecia. É uma palestrazinha rápida para a gente ver aí o perfil desse diretor. Dê só um minutinho aqui enquanto eu abro aqui essa palestra. Eu espero que esse conteúdo ele esteja sendo aí de fundamental importância para você conhecer aí as funcionalidades, né, do departamento, do diretor de publicações e do Espírito de Profecia. Eu acho que essa é a primeira vez que está tendo uma live referente ao assunto. Eu acredito que isso vai ser de relevância aí para o conhecimento e o desenvolvimento aí dessa área, tá? Deixa eu ver aqui se eu encontro esse seminário. Ok, esse conteúdo aqui ele é bem rápido, é só para a gente trabalharmos aí a questão do qual é o perfil, mas acredito que todos que estejam aqui já se encaixam aí dentro do perfil, né? Então, vamos lá, acredito que todos aí estejam visualizando a tela, mas são 10 questõezinhas rápidas, né? Com a definição de que o coordenador de publicações deva ser também o responsável pelo espírito de profecia na igreja local, a comissão deve designar alguém que reúna as seguintes características, né? Bom, queridos, eu não estou conseguindo passar a tela, mas eu vou
ler aqui com vocês. Com vocês não, eu vou ler e vocês vão só pegando a ideia aí, tá? Então, qual é o perfil desse coordenador de publicações do Espírito de Profecia, né? Primeiro perfil é ser membro ativo e viver de acordo com os valores e princípios da Igreja Adventista. Então, não poderia ser diferente. Para ser coordenador do Ministério de Publicações e Espírito de Profecia da igreja local, o indivíduo, claro, tem que ser membro da igreja, né? Ter um forte vínculo com o lado missionário da igreja. Porque, às vezes, você, no afã de ter mais uma pessoa na função, pode colocar alguém que não tem aquele, sabe, aquela gana, aquele fogo missionário. E para você ser aí um líder de um departamento, evidentemente tem que ser inflamado por missão, certo? Então, terceiro passo, ser um cristão equilibrado, reconhecido e respeitado em sua comunidade, habilidade para a liderança e capacidade de influenciar pessoas, também tem interesse e paixão por publicações, por livro. Sabe aquela pessoa que está na igreja, mas ela gosta da leitura, ela gosta de compartilhar literatura. São um dos critérios, tá? Um outro critério é o respeito e consideração pela obra missionária do colportor evangelista. A gente tem acompanhado, assim, pessoas que não entendem o trabalho do colportor evangelista, certo? Então, é preciso que esse participante do departamento, né, esse líder do departamento, tenha aí essa consideração, né? Disposição para atuar voluntariamente e dedicar tempo a esse ministério. 8, organizar para lidar de maneira segura com os recursos destinados à compra e entrega das publicações. Disposição também para cooperar com o pastor local e também com o departamento de publicações da associação, certo? E Espírito de Profecia. E o outro item é auxiliar o pastor e os demais departamentos a utilizar as publicações no desenvolvimento das respectivas atividades internas e usar também a literatura para objetivos também missionários, como já foi falado. Então, é um perfil muito simples que nós traçamos para que esse diretor aí possa desenvolver as suas competências ministeriais no departamento que ele vai, evidente, ocupar na igreja local. Então, não tem nada de mais assim, ele não precisa vir de um outro planeta para desenvolver aí essas competências. Então, querido, eu espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou abrir aqui o áudio, já que eu consegui fazer essas apresentações, e aí você pode aí, caso queira, fazer alguma pergunta, e aí nós podemos responder para você. Então, eu vou ativar aqui o áudio de todos. Se alguém fizer uma pergunta, levante a sua mãozinha aí que a gente vai dar a oportunidade, tá? Vamos tirar aí, são 16h04. Vamos tirar aí de 5 a 10 minutinhos aí para responder alguma pergunta, caso alguém tenha, certo? Então, ok, o áudio está aberto. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo aqui abrir o áudio. Ok.
Já está ativo. Já está ativo, né? Ok. Queridos, então, quem tiver aí alguma dúvida e queira perguntar, o Clóvis está perguntando, onde deixa o meu número para o grupo de WhatsApp, né? Clóvis, eu vou mandar aí agora o meu número, certo? Você vai mandar o seu contato aí para mim. Todos peguem aí. E aí você vai mandar de que igreja você é e qual o seu distrito. Bom, queridos, veja, está aí o número aí, ó, Pastor Fabrício, certo? E aí você pode anotar o meu número, pode mandar aí o seu número no WhatsApp, eu vou te adicionar aí ao grupo, né? Então, o número é 996002933, Pastor Fabrício, pode mandar o seu número, eu vou te adicionar o grupo. Só preciso dessa informação. Seu nome, certo? Igreja, distrito e igreja. Seu nome, distrito e igreja. E aí eu já vou adicionar você logo ao grupo e já vou mandar a apostilha para você aí de tudo que nós conversamos aqui, tá? Então, o Cláudio está dizendo ok, mandar mensagem agora. Beleza. Pastor, o senhor vai enviar por distrito a apostilha? Não, queridos, eu não vou enviar a apostila física, tá? Eu vou mandar uma apostila no WhatsApp. Como eu estou dizendo aqui, você vai mandar o seu número aí para mim, anota seu número, anota o meu número, aí manda o seu número para mim, certo? Eu vou adicionar você no grupo de diretores de publicações, certo? Da Associação Cearense, e lá eu vou mandar uma apostila que vai tratar de tudo que eu tratei aqui com você e outros assuntos a mais que nós não tratamos nessa live, porque não daria tempo, porque é muita coisa, né? Muita coisa. Deu para responder aí a pergunta? Eu sim, obrigado. Okay. Pastor, mais uma pergunta rapidinho. É o Vicente que está falando, é isso? É. Ok, a igreja Vicente. Que não tem diretor a igreja que não tem diretor de publicação, tem só do Chipaucia, ele exerce os dois, como é que é? Na verdade, irmão Vicente, o diretor tem que ser essas duas partes, porque elas são como os dedos das mãos, elas andam juntas. Então, por isso que o nome é diretor de publicações e espírito de profecia. Então, a pessoa já assume essas duas funções automaticamente. Aí é só conversar aí com o seu pastor e a sua comissão para que, ao ser votado, isso na igreja, né? Seja votado, por exemplo, o irmão ou a irmã fulana aí, diretor de publicações e espírito de profecia, tá, irmão Vicente? Agora Israel, agora que vai ter a mudança de inário, o diretor de publicações, ele tem alguma responsabilidade em apresentar o inário, em fazer esse trabalho de trazer o inário novo para as igrejas locais? Tá, querido, veja. Isso é coisa muito simples. Você pega uma imagem do inário, põe lá no PowerPoint da igreja, fala do inário, fala o preço, certo? E pede para aquele interessado lhe entregar o recurso, ou entregar na tesouraria, com que objetivo, que é comprar o inário para ele. Você vai escolher aí um momento, vai vir na casa publicadora. Caso você more no interior, quando o seu pastor vier à sede administrativa, pede para ele comprar na casa publicadora e levar para a igreja local e você repassa ali para o membro. Tanto o inário como qualquer uma outra literatura, né? Aqueles que moram aqui em Fortaleza, você pode servir aí como ponte para pegar apenas o pedido, o valor
e trazer os recursos, fazer a compra e entregar o material. Alguém está perguntando aqui, Emanuel está perguntando, né? O diretor deve ter uma equipe, pastor? Olha, seria bom ele ter aí alguém para trabalhar junto com ele aí, na função, né? Montar uma equipe para distribuição de livro e etc. Isso não quer dizer que ele só deva trabalhar com uma equipe. Ele é o diretor do departamento, mas ele pode mobilizar pessoas para estarem envolvidos, tá? Mais alguém? Ou já podemos encerrar? Não sei se todos aí pegaram o contato, o meu contato, mas o contato foi disponibilizado aí no bate-papo, tá? Você Eu peguei pode pegar. para filmar depois, eu pego. É. Que não deu tempo de notar. Então, eu vou mandar aí de novo aí, olha, certo? Vou mandar de novo para você anotar ou pode procurar aí já no bate-papo, que já está escrito, mas eu estou mandando de novo aí. Queridos, se os queridos não tiverem maiores interrogações, eu quero agradecer a todos que participaram. Esse foi o nosso primeiro encontro, acredito que nós teremos outros ao decorrer do ano. Minha gratidão a todos que participaram e gostaria de encerrar com uma oração. Querido Deus, nós te somos gratos pelo privilégio de estarmos juntos nesta reunião e pedindo a bênção do Senhor sobre todo participante e todos aqueles que, a partir de hoje, irão assumir essa responsabilidade, essa função na sua igreja local, que é de ser um diretor de publicações e espírito de profecia, para que esse possa mobilizar, motivar e incentivar a igreja a adquirir para o uso pessoal, familiar, uso também da igreja e de outras pessoas que não conhecem o Senhor. Tome essas pessoas nas tuas mãos, deem a bênção do Senhor sobre a vida delas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus e Salvador. Queridos, muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Um abraço a todos que participaram. Igreja do Suplicy, Ruth, Clóvis, Fabiana, Paulo, Manuel, Deidin, Alda, Ceissa, enfim, a todos os participantes, um forte abraço, que Deus abençoe a todos.